Olá, bom dia a todos e a todas. Sou Ana Carolina Caldas, repórter do Jornal Brasil de Fato Paraná. Estamos aqui começando mais um Quarta Sindical, este programa que é uma parceria entre a CUT Paraná e o Brasil de Fato Paraná. Hoje um programa muito especial para discutir conjuntura política com José Genuíno, ex-presidente do PT, e Delúbio Soares, também ex-dirigente do Partido dos Trabalhadores e também da CUT. Então, essa conversa vai trazer aqui temas a respeito da nossa atual conjuntura, como sempre, trazendo esses temas pertinentes em relação ao ano de 2020 e também toda a trajetória histórica que antecede ao nosso momento atual. E, como sempre, estou aqui com o nosso anfitrião, o presidente da CUT Paraná, Márcio Killer. Olá, Márcio Killer, boa tarde. Olá, boa tarde a todos e todas que nos veem, que nos ouvem, em mais um programa Quarta Sindical, uma parceria da CUT Paraná e do Jornal Brasil de Fato. Hoje, como a Ana falou, para nós é uma satisfação enorme poder receber dois grandes líderes do movimento partidário de esquerda, os companheiros que já foram integrantes, José Genuíno, que já foi presidente do PT, ex-deputado federal, e o companheiro Delúbio Soares, que foi tesoureiro do PT e também tesoureiro da CUT Nacional. Hoje nós vamos dar uma conversada aqui, atualizar os temas com os companheiros. Mas antes de a gente atualizar os temas, queria ver como é que vocês estão. Como é que vocês estão aí enfrentando esse processo de pandemia? Estão resguardados? O que estão inventando aí nessa quarentena? E o que vocês acham com essa postura negacionista aí do presidente Bolsonaro? Então, vamos começar por ordem alfabética, e começamos com o Delúbio. Bom dia, boa tarde, Márcio, boa tarde, Ana, Genuíno, é um prazer estar com vocês aqui. Respondendo diretamente, porque aí hoje eu tenho que falar pouco, porque eu respeito a hierarquia e a cronologia. O Genuíno é de uma geração 10 anos antes de mim. Isso tem muito significado na luta social e muito respeito. Eu convivi com o Genuíno já no processo da democracia, um respeito muito grande pelo Genuíno e por toda a luta que ele desenvolveu antes de mim e junto comigo e agora no enfrentamento dessa grande crise que nós estamos vivendo. Aqui eu estou isolado, acatando o distanciamento social com rigor. Desde março, a última vez que eu saí fui ao velório do companheiro João Felício, que Deus o tenha, e de lá para cá eu não saí mais de casa. Tudo faço pela internet e tenho, inclusive, visitas à minha casa totalmente limitadas. Então, eu estou procurando preservar e trabalhando pela a distância, como a maioria do povo brasileiro está fazendo. Muitos não têm essa oportunidade, eu estou tendo essa oportunidade e estou no isolamento e trabalhando para que o Brasil vença essa pandemia e o mundo vença essa pandemia. Genuíno. Essa é a terceira pandemia, é a terceira quarentena da minha vida. A primeira foi na época da ditadura militar, que eu fiquei 5 anos preso. A segunda foi por ocasião da ação penal, 470, que eu fiquei 1 ano e meio em prisão domiciliar e 3 meses na Papuda. E agora, com essa pandemia em função da crise sanitária. Eu acho que essas imposições a vida nos coloca, que a situação muito importante a gente estar com o pensamento, com a consciência, com os afetos, com os abraços soltos para dialogar com a nossa base. Nós estamos hoje atravessando uma crise muito profunda. É uma crise sanitária, uma crise econômica e social, é uma crise mundial, é uma crise ambiental, uma crise ético-cultural civilizatória. Estamos vivendo os estertores de uma era extremamente difícil para aqueles que lutam por uma sociedade nova, uma sociedade alternativa.
Nós que lutamos contra o sistema capitalista estamos presenciando como ele está mostrando o nível de desigualdade, de violência, de preconceito, de concentração de renda, de superexploração. E quando a gente fica na quarentena, a gente tem que fazer um esforço muito grande para continuar solto, continuar livre, para dialogar, para discutir, para entender e para contribuir com esse grande movimento de resistência política, de resistência social, de resistência cultural que a gente vive, tanto aqui em Paraná, como a gente vive em todo o Brasil, inclusive nos preparando para uma eleição extremamente difícil, mas que nós temos que tirar leite das pedras e fazer dessa resistência ativa e altiva uma resposta organizada a esse desastre, a esse caos, a essa destruição, porque você tem uma destruição por vários ângulos. É uma destruição do governo, é uma destruição do vírus, é uma destruição do sistema neoliberal, é uma destruição perversa daqueles que apostam na morte, que não defendem a vida com radicalidade. Então, é dessa maneira que eu enfrento a quarentena, dizendo, estamos vivos, lutando em torno de um projeto coletivo, e para mim é uma satisfação falar com vocês, companheiros da CUT, do Brasil de Fato, nesse movimento de frente social dos movimentos populares. Legal. Eu vou, então, passar a palavra para a companheira Ana Caldas, que divide a bancada aqui do Quarta Sindical comigo, e para a gente começar com algumas questões. Ana? Obrigada, Márcio. Realmente, hoje a gente quer trazer aqui a fala de vocês tão importante para a gente discutir a atual conjuntura, mas antes eu gostaria de começar com uma primeira pergunta, que é inevitável a gente não fazer, que é sobre os processos, né, em que vocês estiveram envolvidos de judicialização da política, que aconteceu aí há uns anos atrás e continua acontecendo a partir da operação chamada Mensalão e depois toda a questão da Operação Lava Jato. Antes eu gostaria de dizer que é muita emoção para mim, genuíno, te ouvir. Eu fui militante do PT, acompanhei todo o processo e me emocionei muito, estou emocionada aqui, porque a gente sabe quanto esses processos capturaram, né, as falas tão importantes de vocês, falas livres agora, que é tão importante para a gente, atores políticos tão importantes. Então, é uma honra para mim poder ouvir, poder aprender com vocês dois. Então, primeiro, Genuíno, nesse programa, a gente busca trazer o máximo possível de clareza sobre os conteúdos para a gente entender, né, e para a gente poder repercutir esse conteúdo não só para movimentos sociais, partidos de esquerda, mas também para furar a bolha, né, que o nosso jornalismo do Brasil de Fato Paraná também tem como objetivo furar a bolha, né, deixar de falar sempre com os mesmos. Então, eu queria que você explicasse, Genuíno, a questão dos processos, né, agora essa última decisão, que é essa última decisão, né, muita gente ainda não tem a clareza a respeito disso, e o que né, o que foi e a Operação Lava Jato. A gente pode falar no que foi, porque hoje ela mostra o que as pessoas já falavam no início, né, o que ela era. Ela foi uma máquina negativa de construção de narrativas, né, com um braço muito grande ali da mídia, em especial da Rede Globo. Então, eu queria te ouvir primeiro, Genuíno, que você nos explicasse, né, a questão desses processos, o que aconteceu aí com essa última decisão da TRF, e para você, né, qual que é a tua análise em relação à Operação Lava Jato, que tem muito a ver com a atual conjuntura. Genuíno. Bem, Ana Caldas, em primeiro lugar, nós temos que entender, compreender o que tem por trás desse movimento político em que o Poder Judiciário e o sistema de justiça assumem um protagonismo que não é a sua competência, que não é a sua função. A negação da política, através da ação judicial, através da criminalização, da partidarização e da judicialização, é um novo tipo de autoritarismo. Autoritarismo legal e constitucional, ele foi construído a partir de
uma nova estratégia dos que defendem o sistema capitalista neoliberal, resgatar a tradição autoritária do sistema de justiça no Brasil e criar uma racionalidade para eliminar os indesejáveis, seja os indesejáveis sociais, seja os indesejáveis políticos. E essa visão substitui a arma, substitui o pau de arara, o choque elétrico pela norma, pelo espetáculo, pela letra da lei, criando uma convicção. Essa ideia foi, esse protagonismo foi uma necessidade da nova reestruturação econômica do capitalismo no mundo. Isso veio a partir da crise de 2000, 2001, se fortaleceu muito com a crise de 2008, e eu acho que a Ação Penal 470 foi o laboratório inicial deste processo de protagonismo, e esse protagonismo, ele envolve 3 elementos importante. O primeiro é o protagonismo de uma justiça militante, de uma justiça de combate, de uma justiça de espetáculo, de uma justiça de convicção, de uma justiça do direito penal do inimigo. Ele, para realizar essa função, tem que ter uma aliança com o sistema midiático, que é um braço importante desse processo. Em terceiro lugar, tem que ter o aval do aparato militar. Esses 3 elementos, a toga, a farda, e a mídia, em geral, a mídia corporativa, a grande parte da mídia digital, os grupos, conglomerados de comunicação, fazem parte dessa ofensiva estratégica e tática para eliminar os indesejáveis no plano social e no plano político. Aí é o que acontece nos presídios, o que acontece com a população negra, com a juventude, o que acontece com os movimentos sociais, e o PT foi o alvo desse processo. Agora, um processo desta dimensão estratégica, ele reestruturou um novo modelo de Estado. A Constituição de 88 foi relativizada. O golpe de 2016 foi um produto disso. A prisão ilegal do Lula, a eleição manipulada e a constituição de um autoritarismo constitucional em curso no país, que está mudando o regime político. Portanto, os espetáculos, os fatos, eles fortalecem essa ideia de que é uma nova estratégia política de como construir um outro regime político diferente da Constituição de 88. E nós fomos as vítimas desse processo, é a convicção. Eu lembraria o que aconteceu esses dias na denúncia contra o companheiro Lula, dizer o seguinte: ele fez uma palestra, foi pago, está registrado, mas é dissimulado. O que aconteceu comigo? Eu assinei como avalista 2 empréstimos. O PT pagou, tanto eu como o Delúbia. Mas esses empréstimos eram dissimulados. Mas cadê a prova? É uma convicção. Na hora que a justiça funciona como convicção, na hora que ela funciona como a ideia de que tem um inimigo a ser destruído, a ser combatido, é um sistema autoritário, é um sistema que produz os efeitos que está produzindo, desestrutura o país está vivendo uma crise institucional, nós temos que praticamente refundar as instituições políticas do Estado Democrático de Direito, seja o sistema de justiça, seja o sistema midiático, seja o sistema militar. Nós temos que fazer uma reestruturação radical da democracia no Brasil, porque a democracia, produto da transição de 79 para cá, passando pela Constituição de 88, ela não existe mais. Está em curso uma mudança para um regime autoritário por dentro do Estado. Ele é destrutivo e, ao mesmo tempo, vai criando... Para isso é necessário uma narrativa. E qual é a narrativa ideal para essa hegemonia? A narrativa ideal é a marca da corrupção. A narrativa ideal é a questão do moralismo de ocasião, do moralismo de oportunidade, do moralismo sem moral. Esta é a narrativa que justifica um autoritarismo de outro tipo. É autoritário, elimina as pessoas. Eu, por exemplo, fui torturado na época da ditadura, começava no corpo e chegava na alma. Na Ação Penal 470, começava na alma e chegava no corpo, inclusive porque durante a ação penal eu tive uma crise de dissecação da aorta em consequência do estresse e da pressão. Portanto, nós temos que compreender esse conjunto de como esses processos acontecem. Veja bem, aí eu termino, o caso do processo do empréstimo do BMG. Existia um processo no Supremo Tribunal Federal. Nós nem podíamos ter sido julgados no Supremo, porque eu não era deputado na época,
nem o Delúbio era deputado. Hoje estão dizendo que não pode ter foro, mas nós queríamos ser julgados na primeira instância. Então, esse processo de Minas Gerais, do BMG, nós lutamos para que ele viesse para o STF, eles não aceitaram. E o processo caminhou paralelamente na Justiça Federal de Minas Gerais. E aí a tipificação era de falsidade ideológica. Essa tipificação era uma espécie de plano B. Se não desse certo no Supremo, com a denúncia formulada pelo Ministério Público, entrava com essa denúncia. Eu quero chamar a atenção para um detalhe, Ana Caldas. Este processo do empréstimo do BMG, eu repito, o PT pagou, ele foi feito faltando algumas horas para mim tomar posse como deputado em 2006, porque se eu tomasse posse como deputado, o processo inevitavelmente vinha para o Supremo. Como eles queriam fazer na Justiça Federal, era uma espécie de plano B, faltando poucas horas para minha posse em 2006, foi à noite, eu ia tomar posse no dia 10 horas da manhã, e o juiz demorou meia hora para aceitar a denúncia do Ministério Público. Aí caminhou na vara comum, na vara da primeira instância, e mesmo eu sendo deputado, que eu tomei posse em 2016, quando eu fui eleito em 2006, tomei posse em 2016. Então é um processo, tudo se justifica, tudo pode ser feito. Os fins justificam os meios, porque o fim é a destruição, é a eliminação, é o inimigo que tem que ser batido. Então, essa é a avaliação que eu queria colocar para você. Já me alonguei, mas eu acho que é importante a gente entender o que está em jogo nesse grande espetáculo autoritário, midiático, e ele é violento, porque ele mata, ele elimina. Ele mata reputações, ele elimina, inclusive, fisicamente. Exato. Delúbio, queria que você falasse também sobre essa questão dos processos e ainda a tua análise em relação à Operação Lava Jato e essa judicialização da política. Delúbio. Ana, eu quero completar algumas coisas. O Genuíno fez muito bem a configuração do que aconteceu. Eu quero só completar algumas coisas. No caso do Mensalão, nós fomos condenados pela mídia. Mídia, através das CPIs, através dos jornais, os grandes jornais de televisão, rádio, jornal escrito, nos blogs da época, nós fomos condenados pela mídia. Coube ao STF simplesmente aplicar a sentença e fazer a dosimetria. É isso que o papel do STF foi isso. E o STF tinha um garoto propaganda chamado Joaquim Barbosa. Que Joaquim Barbosa, junto com o Antônio Fernando, depois o Gugel, fizeram uma parceria ali muito grande para nos condenar. O que nós estamos vendo agora na Operação Lava Jato, aconteceu ali a parceria, o conluio entre o Ministério Público e o Joaquim Barbosa, auxiliado depois, no decorrer do processo, com um juiz que foi convocado para auxiliar o STF, chamado Sérgio Moro. E lá o Sérgio Moro induziu a ministra Rosa, no processo do Mensalão, a Rosa Weber, que ele era assessor dela, a uma frase que ficou famosa, que hoje ela mudou de nome. Na época, olha, eu vou condenar, não tenho provas, mas vou condenar porque a literatura me permite. Isso que o Genuíno chamou de convicção já foi estabelecido na Lava Jato agora. Eu, infelizmente, sou dos dois processos, né, que eu queira. Eu estava no Mensalão, estava no BMG e estava na Lava Jato, que não, sem condenação, sem pé, sem cabeça. Alguém viu falar que eu tinha ido num banco, me condenou 5 anos, 6 anos de cadeia, fiquei 2 anos aí no Paraná. Inclusive, eu agradeço muito a todos os paranaenses que me receberam aí de braços abertos, com um sorriso no rosto, com alegria, e me tratou como gente, não como a gente é tratado na cadeia. Fiquei 1 ano preso lá junto com o Vacário, o André Vargas e outros. Quero mandar um abraço para o nosso amigo André Vargas, muito bom colega, muito bom amigo. E eu quero dizer o seguinte, a Lava Jato é filha do Mensalão. E nesse processo, como o Genuíno fez, que era o processo de reserva, que era a ação
do BMG, por causa dos empréstimos, essa ação, depois de 15 anos, Ana, 15 anos, eu, como tenho ainda vários processos, acho que o Genuíno não tem mais nenhum processo em andamento, eu ainda tenho vários ainda, inclusive esse que eu estou aqui agora em liberdade é resultado da decisão do STF da segunda instância. Eu estava aí em Curitiba, de tornozeleira eletrônica. Então, o que acontece? Esse processo era o reserva do mensalão. Depois de 15 anos, eu condenado, Genuíno condenado, nossas famílias sofrendo, 15 anos depois, eles reconhecem que não tinha prova, exauriu o processo. 15 anos depois. Tem um tal de Delanhol aí, que o Lula fez uma reclamação do CMP, não é nenhuma reclamação, não é nenhuma medida penal ainda. Ele fez artimanhas políticas, que tem nomes, os nomes aí do jurídico, mas como eu não sou juiz, não sou jurista, todas as artimanhas possíveis, conseguiu adiar o processo 42 vezes. E quando ia julgar, já estava prescrito. Em 3 anos, prescreveu o processo dele. O inquisidor junto ao Moro lá, o tal Diogo, o procurador Diogo, né, fez um outdoor aí, deu uma confusão com ele, fugiu e enrolou. Quando foi julgar o processo dele de abuso de poder, ele já estava prescrito. E o MPF, tanto o MPF federal como o MPF federal de Curitiba, sempre ficou macunado com o juiz. O Antônio Fernando, o Gugel na ação penal, 470. Carne e unha com Joaquim Barbosa. Carne e unha. Assim como o Dallagnol com Sérgio Moro. Aí, foi noticiado no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Inclusive, perderam apoio por causa disso. Aquela maior jurista americana que sempre apoiou, sempre achava que a Lava Jato era o modelo, o Moro era o modelo, o Dallagnol era o modelo. Né? Quando ficou sabendo das denúncias, das conversas, do conluio, rompeu a relação com o Sérgio Moro e rompeu a relação com o Dallagnol e concluiu: Lula livre. Lula, esse processo tem que ser anulado. E nós esperamos agora que seja anulado no STF. Cabe ao STF, eu falo para todo mundo, o STF não tem que provar a inocência do Lula, porque o Lula é inocente. Como já diz aquela escritora Ana Hering, a inocência é difícil de provar se você tem culpa. O Lula não tem culpa de nada. O Lula é vítima do processo. O STF tem que reconhecer os direitos políticos do Lula. Viu, Genuíno e Marciana? Se o STF quer ser chamado de Supremo, tem que reconhecer os direitos políticos do Lula, porque Lula já provou inocente. Eu quero parabenizar a todos os companheiros e todas as companheiras que ficaram resistentes aí em Curitiba. Na República Democrática de Curitiba, nós temos 2 repúblicas. A República da Direita, que é chamada República de Curitiba, da Lava Jato, e a República Democrática, expressa na vigília, que 24 horas por dia, com sol, com chuva, e todo dia dando uma... Eu estava na CUT e ficava sabendo tudo que estava acontecendo. Na cadeia a gente ficava sabendo. Cada bom dia ao presidente Lula, eu me sentia cumprimentado. Boa tarde, presidente Lula, todos os presos, eu, Vacari e outros companheiros que estavam lá no CMP, no fechado, sentimos representados. Boa noite, presidente Lula, porque concentrou, e o companheiro Lula hoje está em liberdade. E ele tomou uma decisão muito correta. O pronunciamento que ele fez no dia 7, recolocando na política, colocando à disposição do povo brasileiro, dos trabalhadores, para fazer uma caminhada daqui para frente. Ele não se diz que é candidato, ele diz que não é. Eu estou pronto para andar com o povo brasileiro, mesmo na pandemia. Já que eu encerro. Uma coisa ninguém pode prender a gente, que é as nossas ideias. O tempo todo que eu fiquei na Papuda, fiquei no CMP, fiquei lá no CMP, aí na cadeia em Curitiba, as minhas ideias nunca mudaram. Procurando uma sociedade igualitária. Outros companheiros passaram por processo mais difícil que eu, Zé Disseu, Genuíno, Vladimir, outros companheiros que foram presos, torturados, milhares de pessoas foram assassinadas na ditadura, torturadas na ditadura, deram fim à sua vida. Agora, o Genuíno explicou bem, esse processo agora é um processo diferente, mas eu, o tempo todo, sempre acreditei
nós podemos construir junto uma sociedade igualitária, uma sociedade sem explorados e sem exploradores. É nesse caminho que nós temos que trabalhar. As sementes estão plantadas, nós vamos dar essa sequência. É isso. Obrigada, Delúbio e Genuíno. Eu vou ainda continuar um pouquinho sobre o tema Lava Jato versus Vaza Jato. Em 9 de junho de 2019, o jornal The Intercept revela várias conversas, né, e revela as irregularidades que todos sabiam, mas com provas agora das conversas entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores do Ministério Público. E aí a sequência de reportagens, eu estava aqui procurando, traz frases comprometedoras, né? O Dallagnol falando que ele não tinha certeza em relação às acusações contra o ex-presidente Lula, até porque ele usava reportagens, matérias jornalísticas. O Sérgio Moro ligando, né, para os procuradores, pedindo para que houvesse um ataque à defesa, perguntando se não era muito tempo, sem nenhuma operação. Sérgio Moro falando a respeito do Fernando Henrique Cardoso, que não era para atacar o Fernando Henrique Cardoso porque ele era um apoiador, enfim, várias irregularidades que já se levantavam e que o Intercept traz as provas. Demorou bastante para que essas reportagens, porque as revelações do Intercept chegassem até a mídia comercial, o Jornal Nacional, mas chegou. E nós, do Brasil de Fato Paraná, aqui, nós fomos às ruas. Eu estou colocando aqui na tela a reportagem que a gente fez com o título "O que você acha das mensagens da Vaza Jato?". A gente foi furar a bolha. Foi aqui na Praça Rui Barbosa, onde circulam a maioria aí dos trabalhadores que trabalham na região metropolitana, que vêm para Curitiba, desempregados que ficam ali na praça, e a gente entrevistou pedreiros, empregada doméstica, as panfleteiras, o motorista de ônibus, para a gente entender se a população tinha compreendido o que o Jornal Nacional tinha acabado de reportar sobre as revelações em relação principalmente ao Sérgio Moro, que é a figura construída, né, principalmente pelo Jornal Nacional, como o salvador da pátria, o Batman, enfim. Então, nós temos algumas respostas. Eu queria que o Lucas puxasse mais aí uma outra resposta, de pessoas que repetiam ipsis literis o que o Jornal Nacional tinha falado, né? Eu cheguei a perguntar, você ouviu em outros lugares, em outras mídias? Então, lá, a cuidadora de idosos diz, no meu ponto de vista, eu acho que as conversas apareceram, que Moro teria que ter sido mais discreto como juiz. Mas há quem respondeu dizendo que o Sérgio Moro estava correto, eu trabalho o dia inteiro e tenho pouco tempo para acompanhar, ele é pedreiro, né? O Vilmar Cavalheiro, e acho que não tem nada a ver isso que estão dizendo sobre o Moro. Enfim, Lucas, se quiser pode tirar, mas eu trouxe como exemplo essa reportagem. Tem uma outra resposta lá dizendo: votei no Bolsonaro, ele é muito bem intencionado, apesar de ter feito umas besteiras, e o Moro, eu dou total apoio a ele. Eu trouxe aqui essa reportagem do Brasil de Fato, que foi até as ruas para entender como as pessoas estavam recebendo as revelações do Intercept, e uma conclusão é que a gente tem dificuldades, né, de furar a bolha dessa grande narrativa feita pelo Jornal Nacional, que às vezes é o único local que o pedreiro que chega em casa cansado liga a televisão e assiste aquele único jornal, aquele único meio de informação. Então, a gente teve muita expectativa, né, a mídia popular e também as forças de esquerda, de que essas revelações tirassem, né, realmente culpabilizassem as irregularidades da Operação Lava Jato, mas naquele momento não aconteceu. A gente vê o fracasso da Operação Lava Jato agora, nesse momento. Então, eu queria que vocês, para a gente finalizar esse bloco de Lava Jato e Vaza Jato, trouxesse a análise de vocês em relação a essa construção de narrativas. O Genuíno falou um pouco a respeito dessa narrativa que foi escrita até agora e a nossa contranarrativa, né? A dificuldade que a gente tem realmente de chegar à população ali, o pedreiro, a cuidadora de idosos, para trazer esta outra narrativa que não aquela que ele escuta sentado, cansado, em frente ao Jornal Nacional. Genuíno. Em primeiro lugar, vamos deixar claro uma coisa. Todo esse desastre que o país está vivendo, com o golpe contra a presidente Dilma, a prisão do Lula, uma eleição manipulada, esse desmonte da democracia brasileira, o desmonte dos direitos, o desmonte da soberania,
a falta de preparo para enfrentar a pandemia. Bom deixar bem claro que antes da pandemia você já tinha uma crise econômica e social. As queimadas, toda essa crise que o país está vivendo, isso tem uma origem, isso tem um caminho. Tudo isso começou com a desorganização democrática do país, a desorganização institucional do país, a criminalização das instituições políticas. Tudo isso começou no momento em que uma operação, e o próprio nome operação, o próprio nome força-tarefa, significa a tradução no plano da justiça de uma concepção que é militar. Isso vem do Departamento de Estado norte-americano, uma elaboração antes do processo das Torres Gêmeas. É matar com a palavra, é matar com a lei. Não é matar no tiro e nem no pau de arara, é matar a reputação através da lei, da palavra, da imagem. E essa desorganização produziu tudo isso no país. Tudo que está acontecendo no país tem um fio condutor, tem uma origem. E essa origem, Ana Cláudia, se explica por uma coisa. Veja a experiência da época da ditadura militar. O princípio democrático é quem denuncia não investiga, quem denuncia não julga. Na hora que você junta o julgador, o que denuncia com o investigador, isso tem um nome, isso é autoritarismo, isso não é democrático, porque essas funções são separadas. Você não pode produzir como se fosse uma coisa só. O conceito de força-tarefa pressupõe um comandante, pressupõe ações combinadas. É o conceito militar trazido para a justiça. Então, nós temos um grande desafio. A democracia brasileira não sobreviverá enquanto existir esse tipo de relação entre investigação, denúncia e julgamento. E quando isso alcança através de uma aliança com o aparato midiático, que faz a cabeça das pessoas, e quando isso se aposta de uma bandeira que mexe com o senso comum, e é bom a gente diferenciar senso comum de bom senso, coloca nós da esquerda diante de um grande desafio. E eu acho que esse desafio também nos leva a fazer uma reflexão. Em alguns momentos da nossa experiência democrática, nós tivemos ilusões nessas instituições de justiça, nessas instituições de investigação. Tivemos ilusões, sim. Demos muito poder, muitas prerrogativas, muitos privilégios, achando que essas carreiras de Estado ia ser a solução para os grandes problemas do país. E a democracia foi mitigada. Democracia é soberania popular, democracia é participação, democracia é ação direta, democracia é o povo como protagonista, que o poder emana do povo. Portanto, eu acho que um dos grandes desafios que nós temos pela frente é refundar as instituições democráticas do país, porque esse sistema de justiça, de investigação, desorganizou. O país está vivendo uma desorganização geral, porque a casta civil dentro dos ministérios, dentro do palácio, dentro do parlamento, foi influenciado por uma ideologia da criminalização. É a ideologia do crime, da vingança, não precisa de prova, do ajuste de contas. Esse clima, ele afetou a sociedade de maneira indelével. E nós temos que fazer um grande movimento de radicalização da democracia para refundar outras instituições realmente democráticas. Obrigada, Genuíno. Lúbio, queria que você comentasse aí também a respeito desta construção de narrativa, as nossas dificuldades para essa contranarrativa, né? Algumas das respostas dessa reportagem, eu fui a campo lá entrevistar essas pessoas, elas realmente não tinham compreensão de que um juiz não poderia fazer o que o Sérgio Moro estava fazendo, né? Quase morando na casa do Dallagnol para decidir a ação. Então a gente até chegava a explicar para as pessoas ali, mas enfim, eu queria que você discutisse um pouquinho com a gente a respeito disso. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: não é só ação judicial, não é só judicialização da política que prejudica o país.
O que acontece? À medida que nós conseguimos construir uma ideia, e essa ideia foi vitoriosa em 2002, que é um projeto democrático popular. Esse projeto democrático popular se afirmou. Começou a dar resultados positivos. Começou a diminuir a miséria, gerar emprego, aumentar a produção industrial, criar novos parques industriais, criar uma indústria naval. O que acontece? Houve um ataque, não a mim, ao Genuíno, ao Zé Dirceu, né, no Mensalão, mas ao projeto democrático popular. A classe dominante estabeleceu ali, a gente na época não tinha isso muito claro, hoje eu tenho claro, uma luta de classe. Esse povo não pode continuar, nós temos que arrasar com ele. Fez no Mensalão, não deu certo, porque o companheiro Lula conseguiu, tirou toda a direção do PT, mas conseguiu, o governo foi bem, terminou muito bem avaliado e fez muitas coisas para o país. Trouxe o Brasil para a quinta economia mundial, o Brasil ficou todo mundo, emprego, pleno emprego, indústria bombando, produção, aumento de gente na universidade, o sistema de saúde mudou. Então, o que acontece? Era necessário desconstruir esse programa, esse projeto. E aí veio as tais de mentira. Veio a primeira, a denúncia falsa do Roberto Jefferson. Compra de voto. Nunca teve compra de voto. Não provou. Segundo, depois veio a denúncia do jornal O Globo contra Lula, em 2009, 2010. Aí, depois, 5 anos depois, pega essa notícia e transforma numa ação penal e tira Lula das eleições. Tudo isso é para tirar o projeto, a perspectiva do projeto democrático popular voltar ao governo. Porque eles fizeram isso no golpe. O golpe contra a Dilma, uma mulher honesta, corretíssima, foi tirada do governo com a pedalada fiscal. Nunca provou crime de responsabilidade, mas tiraram a Dilma, um golpe do parlamento, com a mídia, com o apoio dos grandes empresários. O que acontece? A única unidade que tem entre os setores conservadores e a ultradireita no Brasil é de tirar direito dos trabalhadores, como estão tirando. Então, para isso, eles têm que fantasiar. Tem que ter a corrupção, lavagem de dinheiro, não sei o quê, criminalizar as pessoas. O Lula acabou de ser mais uma ação aí contra o Lula. Todo dia uma ação contra o presidente. Eu tinha 43 processos de 2005 para cá. Então, é uma generalização de ação penal, ação civil, não sei o que, reparação de dano, que as pessoas, contra as pessoas. Por que isso? Para prejudicar, impedir que um projeto democrático popular vigore no país, a gente reconquista. E aí as pessoas normais, que eu chamo, que não são militantes políticos, né? Tem os militantes políticos da esquerda e da direita. As pessoas normais, as pessoas do povo, às vezes não têm condição de entender o que está acontecendo naquele momento. E é esse momento da reportagem do Brasil de Fato, que eu parabenizo a iniciativa, né, que era o momento que estava vivendo. À medida que vai aprofundando as denúncias, Ana e Márcio, eu pergunto uma coisa para vocês. O Joaquim Barbosa, o ministro Joaquim Barbosa, era o homem mais influente de opinião pública em 2012 e 2013, quando condenou a gente. Quem é o Joaquim Barbosa hoje? O Moro era a pessoa de tudo quanto é jornal, revista, livro, tudo quanto é livraria que você passava, estava lá os livros do Sérgio Moro, não sei o quê. O Sérgio Moro fez toda a pirotecnia, um juiz farsante esse Sérgio Moro, com Delayel, fugiu pela porta do fundo do MPF. Esses dois cidadãos fez tudo quanto é confusão para tirar o Lula da presidência da República, para impedir que o projeto democrático popular viesse ao governo. E elegeu o Bolsonaro. E ele imediatamente correu para o colo do Bolsonaro. Ele estava no colo do Alckmin, do governador de São Paulo, João Dória, e depois correu e chegou lá, levou um pé na bunda. O Bolsonaro deu um pé na bunda dele, que foi parar lá em Maringá, o Barreto. Então, nós temos que ter claro o seguinte: as pessoas que fazem o papel de capitão do mato não têm futuro. O Joaquim Barbosa fez o papel de capitão do mato na operação AP-470. Hoje, ninguém mais fala no Joaquim Barbosa.
O Moro fez o papel de capitão do mato, que ele é uma pessoa de origem simples, de uma cidade pequena, né, de uma carreira judiciária, e levou um pé na bunda do Bolsonaro e de parte da burguesia, da extrema-direita. Então, quem será o Moro daqui a 4, 10 anos? 4 anos, 10 anos. Quem será esse Moro daqui a 10 anos? Sem a toga, esse cidadão não é ninguém, porque ele é inconsistente, mentiroso, condena por convicção. Eu fui visitar um advogado, não quero falar o nome aqui, né, quando a Rosa Weber, a ministra Rosa Weber, convidou ele para ser assessor, ele falou assim: Adelo, vocês estão perdidos, porque esse juiz ele não julga, ele só condena. Isso antes no mensalão. E ele inventou a teoria da Rosa, inventou a teoria, buscou lá a teoria lá da Alemanha, que é o domínio do fato. Então, nós temos que ver o seguinte: o judiciário virou o que nós estamos virando, que o Genuíno falou, que eu estou falando aí para todos os cantos que o Lula está falando, né? Mas nós temos perspectiva. O Brasil hoje nós já temos um time. Esse time já tem mais experiência que tinha em 2002. Esse time tinha mais experiência que tinha nos anos 80. Nos anos 70 nem fala. Nos anos 70, todos os nossos grandes líderes estavam na tortura, sofrendo tortura, estavam no exílio. Né? Nós redemocratizamos, conseguimos anistia, redemocratizamos o Brasil, criamos as novas condições, criamos a Constituinte, que na época a Constituinte não era aquilo que a gente queria, mas foi possível fazer. Hoje, mesmo aquelas pequenas conquistas que nós tivemos na Constituinte, querem tirar. Então, o Brasil é o efeito sanfona. E nós temos que fazer o efeito de uma grande orquestra. Nós temos que marchar todo mundo junto. Nós temos que ter uma pessoa que lidera o Brasil para que o Brasil possa caminhar no sentido do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, da igualdade e da fraternidade. Eu queria encerrar esse bloco, Ana, dizendo uma coisa para você. Eu me emociono muito, todo dia, que eu vejo pela mídia social, a Globo não dá isso, mas na mídia social dá, um caminhão indo no assentamento, as mulheres, as crianças, os pequenos proprietários, colhendo os seus produtos, colocando no caminhão, esse caminhão vem à cidade, na periferia da cidade, distribuir às pessoas mais necessitadas. Isso é um fato muito importante para a sociedade. Não acaba a fome, mas mostra, se eu tenho três cachos de banana, eu posso distribuir um cacho de banana para um irmão meu que está na cidade com mais necessidade. Isso se chama solidariedade. E acredito que a solidariedade, a fraternidade pode superar o ódio. Nós temos que superar esse ódio e conversando com as pessoas, tendo paciência, conversando um por um. É isso que vai fazer o Brasil caminhar nessa direção. Então, eu quero parabenizar, em especial, o MST e principalmente o MST do Paraná, que tem feito isso com maestria muito grande. Então, eu estive aí na CUT durante um ano, aí na companhia da Regina, do Márcio, né? Eu não podia ir na vigília para não dar confusão na vigília, mas todo dia que a vigília cumprimentava as pessoas, eu me sentia abraçado. E abraço da esquerda brasileira, né, e dos meus amigos, depois que eu saí daí, todos, não perdi um amigo, graças à luta, à solidariedade entre os companheiros, mas nós temos que estender essa solidariedade. Muito obrigado. Legal. Genuíno e Delúbio, nós estamos aqui com a parceria de alguns companheiros que estão cruzando essa live, né? O Brasil de Fato Nacional, a CUT Nacional, a Frente Brasil Popular Nacional e do Rio de Janeiro, o site Terra Sem Males, o site, blog, enfim, redes sociais, Cada Dia Um Golpe, Marcelo Rodrigues, Duda Queiroga, Eu Defendo a Educação, o blog de Greve Geral, Que Saudade do Meu Ex, Bloco Popular, Fora Quem, a CUT Brasil, como eu já falei, né? O PT Paraná e um leque muito grande aí dos sindicatos de bancários, os que já tradicionalmente cruzam o programa Quarta Sindical. E, ao fazer isso, nós tivemos um pico de audiência aqui, Delúbio e Genuíno, de 93 pessoas nos acompanhando nessa live, o que demonstra a importância do tema e do debate que nós estamos fazendo aqui, né? Muitos companheiros, Delúbio, estão aqui te saudando, te mandando um abraço,
Depois nós mandamos um inbox aí essas saudações para você, mas muitas pessoas lembrando da época que você nos ajudou aqui na CUT Paraná, que eu estava comentando com o Genuíno um pouco antes de você entrar, que a tua estada aqui na CUT Paraná, para nós foi uma escola onde a gente aprendeu com o professor Delúbio Soares, democracia, cidadania, solidariedade, altruísmo, né? Então, a gente tem procurado colocar esse exercício na prática. Então, muitas companheiras e companheiros estão te mandando esse alô. E eu queria dialogar com vocês agora numa perspectiva atual e futura. Tudo que vocês falaram aí é de uma importância fundamental. Mas nós vamos entrar num período agora, que é um período eleitoral, onde essa disputa tem que ir para as ruas, essa disputa tem que ir para as praças, tem que ganhar as fábricas, as escolas, o comércio, os bairros, para a gente poder fazer essa disputa de hegemonia. Hoje, nós construímos um instrumento que são as redes, mas esses instrumentos já são hegemonizados, né? Quando a gente pega os grandes portais. Os grandes portais, você entra num site e você não sai mais de lá, porque tem esporte, cultura, moda, enfim, tudo que você precisa está lá. Ou seja, os grandes donos da comunicação, as poucas famílias que dominam a comunicação no Brasil, também já começaram a dominar a internet. Mas ainda há um espaço para a gente estabelecer o diálogo, e o Quarta Sindical se propõe a ser um desses instrumentos. Por isso eu queria que vocês que nos acompanham, vocês que nos veem, que compartilhem o link do Quarta Sindical, ou esse programa de parceria da CUT Paraná com o Brasil de Fato, para que a gente possa chegar cada vez mais longe. Mas o que eu quero perguntar para o Genuíno e para o Delúbio é como vocês estão encarando essas eleições de 2020. A CUT, tradicionalmente, aponta a plataforma da classe trabalhadora para dar um leque de orientações sobre o movimento sindical e sobre as suas reivindicações para as trabalhadoras e trabalhadores que são cidadãos e cidadãs das cidades. Mas esse cenário ele vai municipalizado, ele será, com certeza, nacionalizado. Os temas nacionais vão dominar a política local. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho qual que é a perspectiva de vocês aí para as eleições de 2020. À vontade, Genuíno. Bem, estas eleições não serão eleições normais. Primeiro, porque nós atravessamos uma crise sistêmica. Repito, a crise sanitária, uma crise econômico-social, uma crise institucional, porque este governo, produto de um golpe, de uma eleição manipulada, não tem a legitimidade suficiente para dirigir o país e está mostrando isso em frente da pandemia. Há uma crise ambiental grande, uma crise internacional. E no bojo dessa crise geral, você tem o surgimento de valores neofascistas, fundamentalistas, eugenias, e uma espécie de crise cultural, ética, civilizatória. Portanto, nós temos que apontar nestas eleições de 2020 para um futuro. E há três coisas importantes. Primeiro, trazer o debate nacional para a eleição municipal. Isso é questão decisiva. Ligar os temas locais com os temas nacionais. Discutir o fim deste governo, fora esse governo e suas políticas, no bojo da campanha eleitoral. Como é que nós vamos governar uma capital? Como é que nós vamos governar uma cidade se esse governo não for derrubado? Ao mesmo tempo, nós temos que mostrar quais são os caminhos que nós indicamos para solucionar esta crise. Porque a crise sistêmica, ela liga o particular com o geral, liga o local com o nacional, ela liga o município com o mundo, porque tudo está interligado e afetado. Nós somos obrigados a defender um programa que polarize. Quem tiver medo da polarização não vá para essa campanha eleitoral. Quem tiver medo da radicalização programática não vai ganhar essa eleição. Quem tiver medo de radicalizar o programa que trate da questão da saúde, do emprego, da caristia, da renda, que trate da geração de proteção da pequena e da média empresa,
que trate de um outro modelo de financiamento das políticas sociais, cobrando imposto de quem ganha mais. A questão da oligarquia financeira tem que ser enfrentada, dos grandes oligopólios tem que ser enfrentado através de uma tributação progressiva de acordo com os rendimentos e o patrimônio. Nós temos que dizer essas coisas. Por outro lado, nós temos que dizer que o mundo precisa de um outro modo de organizar-se, um outro modo de pautar as prioridades. Então, essa eleição ela é uma eleição fundamental que a gente pode transformá-la num instrumento de mobilização, de protesto, de organização, para indicar novos rumos. A população está vivendo uma situação muito difícil. Nós temos que ter a capacidade de ganhar corações e mente para apresentar rumos, soluções, indicações. Para isso é fundamental a gente trabalhar numa aliança com os movimentos sociais. Digo isso porque nós estamos aqui numa live de um programa da CUT, organizar uma aliança com a Frente Brasil Popular, com a Frente Sem Medo, organizar com as forças populares, com os coletivos que se organizam e com os partidos à esquerda. Nós não devemos ter ilusão de fazer aliança com quem defende o programa econômico neoliberal. Quer dizer, você tem uma direita que critica o Bolsonaro, mas defende o programa econômico do Guedes. Quer dizer, e eles estão sinalizando que para enfrentar a crise, eles vão para o desastre social, pessoal, vão para o matadouro. Olha bem, vão congelar as aposentadorias por 2 anos, como já fazem com o salário mínimo. Vão eliminar a assistência social para a população idosa e para a população que tem deficiência, que tem debilidades. Já tem um processo de não ter nenhum tipo de aumento para o serviço público. Você tem um processo de aumento violento do desemprego e do subempregado. Quer dizer, então nós estamos vivendo uma crise de grande profundidade. E numa crise de grande profundidade, nós temos que ter a coragem, a lucidez e a audácia para propor um outro caminho, um outro rumo. A crise ela é sistêmica e nós temos que trabalhar nessa campanha eleitoral com a luta, com a mobilização, com a frente dos partidos populares e de esquerda e dos movimentos sociais, e indicar uma crítica radical a esse modelo, que está mostrando aqui, ele veio, e sinalizar que o nosso caminho é uma outra maneira de organizar a sociedade, de organizar os trabalhadores, de organizar o povo. Eu sou militante do PT, sou militante de esquerda e sou militante socialista, e faço questão de dizer isso para quem quer o meu apoio na campanha eleitoral. Eu acho que é fundamental a gente indicar outro caminho, outra alternativa para essa crise profunda, porque há uma radicalização social em curso no país, e a gente tem que dar solução a essa radicalização social, produto do modelo econômico, do modelo neoliberal, do modelo de superexploração e de alta concentração da renda e da riqueza. Delúbio? Bom, eu acho que essa campanha de 2020, ela é uma base de aglutinação dos militantes para 2022. É isso que tem que ser feito. Essa é a primeira questão. Essa campanha tem que ser olhada, tem que ser feita pensando em 2022. Se de lá para cá, daqui até lá, a gente conseguir o impeachment de Bolsonaro, mas com esse Congresso Nacional do jeito que está, o Judiciário do jeito que está, mas que tem muita dificuldade, nada é impossível na política. Mas vamos então tratar das eleições de 2020. Essa eleição é uma eleição municipal, de vereador e prefeito, onde o vereador e o prefeito têm que preocupar com as questões locais. O Genuíno disse bem, tem que ter a preocupação nacional. Com os temas nacionais afeta o buraco da rua, afeta a escola fechada, a falta de remédio no posto. É uma política nacional que afeta no supermercado, está faltando o arroz, está faltando o preço do arroz, o preço do feijão, o preço do óleo diesel, o preço do leite. Tudo isso afeta o município, mas são políticas nacionais. Então tem que nacionalizar algumas questões políticas e trazer para o município. Todos os prefeitos, todos os candidatos têm que fazer isso. E essa é uma campanha que não é à toa que eu estou fazendo essa live com a bandeira do PT no fundo.
Vai ser a campanha vermelha. Quem tiver sucesso, os candidatos do PT, que usar o amarelo, o verde, coisa e tal, não vai dar. Pode não dar certo, porque as pessoas identificam o PT com o sangue que corre na veia de cada um. É o sangue que está aqui na veia. A veia de cada um, que está no coração. E é vermelho. O povo identifica o PT com um caminho dito pelas estrelas. E a estrela do PT. A estrela, como diz a nossa cantora lá de Mato Grosso do Sul, que está vivendo essa crise no Pantanal, que é a nossa TT Espino, está escrito nas estrelas. Então, é uma campanha que a gente tem que associar esses fatores. E, Márcio e Ana, nós temos com essa campanha com alegria. O momento é muito difícil, mas com as dificuldades a gente pode tirar um saldo político muito grande. A crise econômica, a crise ecológica, vamos chamar assim. Olha, eu não consigo entender um governo que não tem sensibilidade à terra onde pisa. Deixar queimar na terra, deixar queimar os animais, ninho de passarinho, jacarés, onça, capivara, vários animais sendo fritados literalmente com fogo. Incêndios criminosos na Amazônia. E me lembro aqui, o Genuíno conheceu muito bem, eu conheci muito bem, o companheiro Chico Mendes, que foi assassinado defendendo a devastação da Amazônia. E hoje é uma oficialidade a devastação da Amazônia, incentivada pelos ministros do Meio Ambiente, pelo vice-presidente da República, pelo presidente e pela classe dominante. Agora, porque deu muita confusão no mundo inteiro, até a cidade de São Francisco, Los Angeles, está quase que intransitável por causa da fumaça das queimadas. A Cuiabá, Campo Grande, a fumaça já foi afetada a Curitiba na noite passada. São Paulo está começando a ser afetada. Então, a natureza não pode ser agredida. O homem não pode agredir a natureza como está fazendo. Então, essa eleição municipal ela tem que ter sistemas, mas tem que saber que esse sistema está vinculado ao buraco da rua, está vinculado ao poste, se está pintado ou não está, se está recolhendo o lixo. É difícil fazer, mas os companheiros que tiveram a capacidade de fazer essa ligação vão sair bem nessas eleições. Eu estou muito animado com as eleições. Muito animado. E muita gente critica, mas não foi possível unir a esquerda, não tem problema nenhum. O que não deu para fazer agora, faz amanhã. Depois do dia 15, pode fazer no segundo turno. Sem nenhum problema. Sempre foi assim. Os partidos todos têm que procurar seu espaço. E essa nova lei eleitoral, que acabou as coligações, cada partido tem que lançar o seu candidato a prefeito para que possa eleger vereador, porque o vereador não pode coligar mais. Então, é uma eleição que vai ser uma nova experiência para nós. E toda vez que nós aprendemos, Márcio e Ana, o Genuíno sabe muito bem disso, eu encerro esse bloco assim. Toda vez que a gente aprende a mexer na política do jeito que ela é, eles tiram ou criminalizam. Vou dar um exemplo. Uma lei que aprovaram aí em 2005 ou 2006, não sei. Aprovaram o seguinte: o dia que nós aprendemos a fazer showmício, eles tiraram o showmício, proibiram. Aprendemos a pintar muro. A gente não sabia, a direito de fazer aqueles muros bonitos. O dia que nós aprendemos a pintar muro, eles proibiram. O dia que nós aprendemos a usar outdoor, eles proibiram. Então, agora que a gente tinha aprendido a fazer coligação, estava indo bem, coisa e tal, eles fazem lá e tiram as coligações. Mas é o que tem. E não tem lei boa nem lei ruim. Nós não temos que ficar brigando com a lei. A lei é essa, não tem jeito. Né? Essa é a lei eleitoral e nós vamos trabalhar dentro dela. E tenho certeza que os candidatos da esquerda, que saíram separados no primeiro turno, no segundo turno, se tiver oportunidade, vão se unir. Porque é assim a democracia brasileira. E nós vamos preparar essa eleição, vamos ter milhares de pessoas divulgando a plataforma de centro-esquerda, divulgando a plataforma do PT, e vamos conversando com as pessoas, seja pela rede social, seja pessoalmente, seja por telefone. Vamos conversando, e é na conversa. Por isso que nós temos uma boca e dois ouvidos, e dois olhos para olhar. Olhar olho no olho das pessoas, olho no olho, mesmo que seja na internet, mesmo que seja o abraço virtual. É o que nós temos que fazer nessa eleição, chamar as pessoas para caminhar junto
para um novo projeto para o país, para a sua cidade e para o país. É isso, é que eu vejo dessas eleições. Obrigada, Delúbio Genuíno. Eu vou, como sempre, a gente traz aqui alguns comentários, só que hoje, como a gente tem muitas páginas transmitindo, é muito comentário, eu colei alguns aqui, e aí, como a gente está chegando já ao encerramento, se vocês quiserem responder algumas dessas pessoas, Adalberto Prado diz bom dia, Brasil de Fato, Márcio e Ana. E aí o Adalberto Prado lembra de uma ação que acontece, além da Vigília Lula Livre, quando estava acontecendo a Vigília Lula Livre, um grupo começou a fazer um protesto todas as quartas-feiras, na hora do almoço, em frente ao Ministério Público Federal. Um dos organizadores, o advogado Felipe Magal, que mostrando ali, usando o microfone, as contradições e crimes cometidos pela Operação Lava Jato, e continuam fazendo isso, chamando o Dallagnol para descer. Enfim, essa é uma ação que acontece aqui também em Curitiba. Luiz Santos diz boa tarde, satisfação ouvir esses companheiros de grande valia para a nossa luta. João Braga, abraços, companheiros. Delúbio Genuíno, ele fala de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Regina Cruz, Delúbio, um guerreiro. Simone Regina Scheck, bom dia, companheirada. Iraídes Baptistone, Genuíno e Delúbio, grandes companheiros. Nelson Ortiz pergunta: com esses bandidos no poder, como refundar? Deixa eu ver o que mais aqui tem de pergunta. Tentei colar ao máximo. Inês, Simone, Nelson. Vamos passar aqui para outra página. Wanda Santana fala: eles passarão, nós passarinho. Fala: que bom te ver, Genuíno. Regina Cruz, Delúbio, um guerreiro. Erimar também dá um bom dia. Grande Delúbio, companheiro de luta. Deixa eu ver o que mais aqui. Eles amaram lá, salve Genuíno. Abraços, amigo Delúbio. E aí tem mais uma pergunta aqui do Leandro Júnior, que diz: será que se o PT investisse mais nos movimentos sociais e sindical, mantendo suas lideranças na base, a gente não teria evitado o impedimento de Dilma e prisão do Lula? Suspeito que no decorrer dos mandatos petistas houve um esvaziamento dos movimentos, o que nos deixou sem base para se contrapor aos golpes. Um grande abraço, Leandro Júnior. Eu vou passar, então, para o Márcio fazer aí a última pergunta para a gente ir para o encerramento. E se vocês quiserem, nas falas de vocês, responderem algumas dessas perguntas, a gente agradece. Dizer que a audiência está super legal, bem grande, então a gente agradece porque vocês fazem parte aí desse programa exitoso nosso. Márcio. Legal. Obrigado, então, a todos e todas que participam aqui com perguntas, né? Mais uma vez, eu reforço para que a gente possa compartilhar ainda mais. O programa fica aqui no link do Quarta Sindical, da CUT Paraná, do Brasil de Fato. E quem não conseguiu nos acompanhar ao vivo, que compartilhe para que as pessoas possam, ao longo do dia, ao longo da semana, poder ouvir esses dois professores, né? José Genuíno, militante histórico da luta da classe trabalhadora, professor Delúbio Soares, né? Como eu disse, que nos ensinou muito aqui. Então, queria, se vocês, claro, quiserem comentar algum dos comentários, mas queria já passar a palavra para que vocês fizessem as considerações finais, porque nós já ultrapassamos aqui o nosso teto de 1 hora, né? Nosso programa gira em torno aí de 1 hora de programa, então a gente já ultrapassou, mas temos aqui, né, com a presença de vocês, mais um tempinho para que vocês façam as considerações finais, se quiserem respondam, né? E é isso. Delúbio, quiser começar? Obrigado, Márcio. Obrigado, Ana. Eu sou uma pessoa que aprendi muito em todos os espaços que eu convivi. No meu sindicato, na campanha da anistia, no meu sindicato, na fundação do PT, na fundação da CUT, na direção do PT, na direção da CUT. Aprendi nas 2 prisões que eu tive, convivendo entre os presos com os agentes penitenciários. Eu sempre procuro aprender as coisas. E aprendi muito aí na CUT, ouvindo as pessoas, aprendi muito sobre o Paraná, sobre o movimento social do Paraná. E sou uma pessoa esperançosa, tenho esperança, tenho perspectiva, acredito nisso. Porque quando o companheiro fala assim, há como refundar o Brasil,
assim. Nós temos que lembrar, primeiro nós temos que ter um líder político que puxa o Brasil. Esse líder se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vamos ter um encontro, Marciana e todos que estão acompanhando essa nossa participação aqui no Quarto Sindical, que eu queria parabenizar. Todos que estão nos acompanhando, é importante lembrar que o Brasil tem vários tribunais. Tem o Tribunal de Justiça, tem o STF, tem os tribunais locais, tem o tribunal, todos os tribunais. Mas tem um tribunal que vai reunir em 1º de outubro, primeiro domingo de outubro de 2022. E lá, como eu já disse antes, o companheiro Lula vai recuperar os seus direitos políticos, vai recuperar e a população vai ter a oportunidade de apertar na tecla 13. E o dedo de cada um é igual. São 160 milhões de juízes que vão decidir o destino do Brasil. E vão lá apertar o número 13, vai aparecer na telinha a figura do Luiz Inácio Lula da Silva. E o Lula é a pessoa no Brasil que tem capacidade de unir o país, mobilizar o país na direção do progresso, do crescimento econômico, do desenvolvimento social, de voltar ao poder do salário mínimo, corrigir essa aposentadoria, Nós temos que corrigir esses equívocos do governo Temer, que começou a fazer todas as confusões, e do governo Bolsonaro. Tenho certeza que é possível. Porque foi feito isso. A Segunda Guerra Mundial, que é o exemplo mais recente que a gente tem, arrasou a Europa, arrasou a União Soviética, arrasou a China, o Japão. Em 10 anos reconstruíram, porque teve uma mobilização, teve um momento de destruição, que foi o fascismo e o nazismo, que querem implantar o Brasil. E depois houve um momento de reconstrução, de unidade para reconstruir. E o Brasil precisa... Nós começamos a fazer isso em 2002, fizemos muito bem, por isso que teve o golpe contra nós. Nós vamos mobilizar o Brasil, nós temos mais experiência, nós já estamos mais preparados, porque temos experiência de governo e temos a experiência do golpe. Nós vamos estar mais preparados para enfrentar e para superar esse desmando. E eu encerro, seguindo o exemplo do MST, que é o exemplo de expressão de atos que expressa solidariedade. Com solidariedade, com justiça social, nós precisamos caminhar e vamos construir uma sociedade onde não haja explorado e exploradores. Eu agradeço imensamente o carinho que os companheiros militantes do PT, da CUT, dos partidos de esquerda, do MST, tiveram comigo, com a minha família, quando estive aí, com o João Vacari, com o André, todos nós, e em especial com o companheiro Lula, que ficou, não só aos companheiros de Curitiba, de vários lugares do Brasil. Eu agradeço a cada um, eu só tenho a agradecer. E pedir que juntos, caminhando junto, lado a lado, a gente possa construir um Brasil com justiça social e com soberania. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado, Ana. Foi um prazer, genuíno, falar com você ao vivo. Que tempo que a gente não se encontra, mas estou esperando a pandemia para a gente tomar um bom café e colocar a conversa em dia. Muito obrigado. Genuíno? Bem, eu acho que nós temos um desafio muito grande. Primeiro, defender o legado da luta da esquerda, da luta do PT. E ao defender o legado do que representou os grandes avanços que nós protagonizamos, nós temos que também estar aberto a discutir que a classe dominante brasileira ela é autoritária, escravocrata e violenta. E nós, para enfrentarmos essa estrutura de poder, nós temos que trabalhar com muita mobilização social, com muita unidade das forças de esquerda, com muita luta. Eu gosto de dizer que só a luta impedirá essa hecatombe, a morte, a desorganização e a destruturação dos direitos do povo brasileiro. Para isso, eu acho que nós temos que construir caminhos. Nós temos uma experiência muito rica, que foi a nossa experiência de governar o Brasil, que nós aprendemos com isso. Nós aprendemos que não basta só o voto, é necessário mobilização popular, não basta só as alianças por cima, tem que fazer alianças por baixo.
nós aprendemos que há instituições do Estado que têm que ser reformuladas e recriadas, entre as quais o sistema de justiça, o sistema de militar, o próprio sistema de carreiras de Estado autoritárias e burocratizadas dentro do Estado brasileiro. Nós temos que aprender a enfrentar estrategicamente o monopólio dos meios de comunicação, que agora tem o braço na mídia digital. Nós temos que considerar que esse sistema capitalista, monopolista, financeirizado, nega a democracia, nega os direitos para concentrar riqueza, renda e a superexploração. Para isso, nós temos que ter um programa de mobilização e de luta. E aí nós temos que retomar uma ideia que estava na história do PT, o Delúbio sabe bem disso, que era trabalhar com as duas pernas, uma perna na luta social e uma perna na luta eleitoral. Não basta só o voto, é necessário a conscientização, a mobilização, a organização social. Por exemplo, diante da crise social que a gente enfrenta, com a carestia, com a pandemia, com o desemprego, com a falta de renda, com a diminuição do auxílio emergencial, nós temos que propor uma frente social popular. As entidades, os movimentos, os partidos de esquerda têm que disputar essa eleição. Além de polarizar o debate, nós temos que aproveitar a eleição para criar laços, para criar parcerias, para criar frentes de resistência e de mobilização, porque o que está em jogo é o destino do povo, é o destino do país e da humanidade. Nós temos que nós temos que politizar, nós temos que esclarecer, nós temos que ter a capacidade de ganhar corações e mentes para um projeto alternativo. Nós devíamos ter feito mais isso quando governamos. Nós devíamos ter enfrentado melhor quando governamos. Eu tive essas lições da minha participação numa experiência rica do parlamento, da minha experiência como presidente do PT. Agora, isso é como a gente olha o retrovisor para ver o para-brisa, para ver o futuro, para ver para onde caminhamos. Nós temos que ser portadores da esperança, do sonho, de uma nova alternativa para a humanidade e para o povo brasileiro. Nesse sentido, eu acho que é possível refundar. Nós temos que entender que as instituições autoritárias têm que ser refundadas. Nós não cabemos dentro dessas instituições. Elas têm que ser refundadas, recolocadas, com base no princípio da soberania popular, da participação política, da democracia participativa e da democracia direta. Nós temos que criar novas formas de organização da população, da pressão e da luta. Sem luta, não tem solução para os graves problemas que a gente está enfrentando. E luta significa também organização, formação, significa a gente lutar por uma frente democrática e de esquerda, que faça oposição radical a esse modelo e indique um outro modelo alternativo. Nós temos que mostrar que uma sociedade é possível, uma outra sociedade sem exploração, sem dominação, uma sociedade verdadeiramente socialista, libertária e democrática. E falar em democracia, eu não podia deixar de falar que é necessário a gente ligar a luta pela democracia com a luta contra o patriarcalismo, a luta contra o racismo, a luta em defesa das populações originárias, a luta contra a LGBTfobia. Nós temos que dar conteúdo à luta democrática e ter instrumento de participação. Portanto, nós temos que produzir força, produzir consciências e produzir vontades políticas. É assim que nós vamos sair dessa crise profunda. O que está em jogo é a vida. O que está em jogo é o futuro. O que está em jogo é um processo civilizatório, democrático e igualitário. Um grande abraço, companheiros e companheiras. Legal. A gente agradece do fundo do coração. Ficamos aqui na casa sempre acima aí dos 50 pessoas ouvindo. Então, com certeza, nós vamos ter um grande número de visualizações. Eu queria agradecer a todos que cruzaram esse programa conosco, que fiquem à vontade para cruzar os próximos, porque no Quarta Sindical nós sempre trazemos temas relacionados ao mundo do trabalho, a solidariedade e o altruísmo de classe.
Tanto é que o Delúbio tinha comentado, nós temos feito diversas ações solidárias através do MST, através da agricultura familiar, e a imprensa tradicional não fala isso. Nós, da CUT, já fizemos ações que entregou mais de 15 toneladas de alimentos para as populações em condições de risco, né? E temos feito contribuições, atividades, os companheiros do Sindipetro fazem ações junto com o MST, que entregam botijões de gás para as populações de baixa renda, enfim, temos feito, infelizmente, a mídia é uma mídia de classe, é uma mídia que não mostra. Se nós não tivermos... Mas a nossa pauta do Brasil de Fato prioritária. Toda semana a gente cobre as ações de solidariedade do mundo sindical e principalmente do MST. Então, infelizmente, a mídia tradicional não faz isso, e são os veículos de comunicação alternativa, como o Brasil de Fato, como outros veículos que a gente tem. Então, queria agradecer aos comentários, em especial da Mônica Valente, nossa querida companheira do Delúbio, que nos disse que somos excelentes entrevistadores. Vamos acreditar nisso. E quero deixar um grande abraço, pedir para que vocês compartilhem e nos vemos em próximos temas relacionados ao mundo do trabalho na Quarta Sindical. Delúbio e Genuíno, se puderem ficar um pouquinho aí, para a gente trocar uma ideia depois, a gente conversa. Um abraço a todos e até o próximo Quarta Sindical.